Agora foi, né, gente? O Galo anunciou a contratação do Fred. Agora deu, né? Chega, já né? Anunciou o dia, Colombo. Não, ainda não. Pronto. Ainda não. Pronto. É o dia que o homem chega, ainda não é oficial, mas será avisado, até porque vai receber com certeza. E o Atlético quer que aconteça? O Aerogalo, né? É exatamente a intenção do clube. A gente até conversava ontem, né, Dimara, que o último foi com o Bernard, né, que teve uma recepção desse tamanho. Então o Fred há de ter também. Não há de estar, né, não estará no jogo contra o Grêmio, né? Ele que muitas vezes esteve na Arena MRV defendendo outro clube, agora estará como jogador, mas contra o Grêmio é muito difícil. Então no início da semana que vem, viu, Dimara? A gente não sabe se esse início é segunda ou terça-feira. É início, né? Mas no início da semana. Início vai até quarta, eu calculo assim. Se a gente fosse, já tá, se a gente fosse estipular, eu chutaria que ele estará na tribuna contra o Bragantino. Com então, certeza. Eu colocaria dessa maneira. Eu acho também. Então assim, já dá tempo de fazer um gracejo lá pro torcedor, enfim. Aí sim, mas acabou a novela, né, Dimara? Então assim... É uma novela com desfecho feliz para todas as partes, acho que menos pro técnico do Fenerbahçe, né? Que não queria... Ele não queria de jeito nenhum. A liberação do Fred. Mas muitos torcedores entraram também quando houve o post, torcedores do Fener, né? Sim. Dizendo, e hoje tem uma tradução simultânea, né? Dizendo que também não gostaram da saída dele, o que mostra que o jogador que está chegando pro Atlético é um jogador que ainda faz com que, né, os torcedores da equipe onde ele estava sintam, né, a sua falta. Tá aí o post, ô Colombo, coloca aqui também, por favor, o post do Atlético do anúncio, o tão esperado post do Atlético do anúncio. Enfim, de volta para casa, Fred. Revelado pelo Galo, atleticano e com grande carreira na Europa, o meio-campista é reforço para a sequência da temporada. Contratado junto ao Fenerbahçe, o jogador assinou o contrato até o final de 2029. Aqui é Galo, Fred 8 oficial. Fred é Galo desde sempre, colocou a hashtag o Atlético que deu a ele a camisa número 7, viu, Dimara? Eu tava até contando... Guardou, né? Guardou, bem lembrado. Eu tava até contando, viu, Dimara, antes de entrar ao vivo ali no Mesa 3, nosso programa na tarde dedicado exclusivamente ao Atlético, né? Que até o momento, eu não sei se fez mais um, acho que não. O Atlético fez 9 publicações nas redes sociais, só no X, o antigo Twitter, para anunciar a contratação do Fred. No X. Nós estamos no Brasil, né, Dimar? Apesar de eu ser argentino. Então, como fala X em espanhol? Fez 9 publicações, né, nas redes sociais. Tamanha importância aí, é uma demonstração, né, do quanto vale essa contratação, do quanto foi importante, né, do quanto o Atlético teve que se esforçar por essa contratação. O Fred também, todas as pontas nesse negócio, mas acho que dá uma dimensão. Prefeito de comparação, acho que do Thiago Borbas teve 2 publicações. Isso. Essa é a diferença. Mais ou menos o que se faz, né? Essa é a diferença de uma publicação protocolar e outra que é festiva. Então o Atlético está comemorando, e para mim com razão, a chegada do Fred. Também acho, com muita razão. Vamos lá, Clécio, tem um vídeo com a mensagem do Fred, né, que ele gravou aí para a assessoria de imprensa do Atlético. Então vamos ver e ouvir o Fred. Massa, eu tô voltando. Sem nem explicar o que eu tô sentindo aqui nesse momento. Muito obrigado a essa torcida fantástica, maravilhosa, que me acolheu antes mesmo de eu estar aí. Muito obrigado pelo carinho. Atlético, meu Galo, sou muito grato a vocês por tudo que fizeram por mim também. Sou eternamente grato e já estaremos juntos, beleza? Vamos que vamos, uma vez até morrer. Galo! Sabe tudo, né, do que o torcedor fala, é simples demais. O Fred é muito simples, eu tive a chance de encontrar com ele no supermercado antes, né, quando já tava vindo e tal, e ele sempre muito gentil, né, e... ele é um cara muito bacana, né, eu gostei da forma, porque ele fala com o torcedor, né, ele tá com 33? 33, ele assina por 3 anos, não é isso? Então até os 36, mais ou menos, né, que ele assina com o Atlético.
Então a gente pode dizer que ele tá finalizando a carreira dele no Atlético. Sim, mesmo, né? com toda certeza. E assim, foi até... Pode fazer esta opção. Você já pensou que legal? Você poder trabalhar uma carreira toda e no final você fazer a opção de onde é que você vai encerrar a sua história? Méritos dele, né? Méritos dele. Então construiu a sua vida. Muito legal. Construiu a sua vida, a sua carreira, inquestionável na Europa, né? E assim... como você falou, é louvável que ele agora possa escolher se guiar pelo coração, né? Se antes se guiou por projetos esportivos, pelo dinheiro, que faz parte completamente do âmbito profissional e outras coisas, agora se guia pelo coração, se guia para voltar para casa. Então, Dimara, quando o cara vira e fala meu galo e canta no final uma parte do hino, é diferente, né? Sim. Não tem como. O atleticano sente essa contratação diferente. Como eu disse, ela vem no momento em que muitos atleticanos reclamam da falta de identificação, da falta de identidade. Então, reservar a camisa 7, que foi tão especial com outro cara, para esse cara que chega e logo de cara, como ele disse, né? Eu nem joguei ainda e já tenho esse abraço de vocês. É diferente, a contratação significa muito e o Atlético não está contratando só um jogador que é atleticano por si só e que isso vai resolver os problemas. O Atlético está contratando um bom jogador com passagem por seleção brasileira, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, enfim, Dimara. É uma ótima contratação do Atlético, dado principalmente o que o clube reiterou várias vezes que não conseguiria investir. Nós vamos passar aqui toda a carreira do Fred. Agora é o seguinte, deixa eu dar uma passada com os torcedores, que eles também estão felizes. O Marcos Santos está dizendo boa tarde. O Marcos Santos sempre está com a gente aqui, tanto que ele está com a coroinha de segundo. Tem um acima de você, hein, Marcos? Manda mais mensagem. Ele tá dando boa tarde, dizendo a música da Massa Colombo, acho que teremos aquela música na boca, né, da torcida que fala, o Fred vai te pegar, ele é lá de Santa Luzia. E ele tá falando que sextou do Galo, né? Ele completa aqui, com certeza, que sextou. O Valmir da Costa, boa tarde, acompanho vocês todos os dias, muito bom esse O Tempo Esportes. O Fred já joga domingo? A necessidade é muita. Ele tá nos Estados Unidos, muito legal, um abraço aí. Que bom, né, a nossa audiência, a América do Norte no todo, né, ela tem muito brasileiro e tem muito mineiro também, né? Temos internautas direto, mandam mensagem de Boston, Nova York. Nas nossas transmissões também, né? O questão 3301, agora o Galo vai precisar de buscar um zagueiro, já que o Lianco se lesionou. A informação é de que não vai. Gente, mas arranjar alguém para improvisar ali, né? Daqui a pouco eu leio mais, tem muita mensagem, obrigada, vão mandando aí que eu vou ler. Duda, o que você achou desse fechamento do Fred, da forma como foi feita? Finalmente, né, o Fred é um jogador em que o torcedor sempre teve uma identificação, mesmo ele não atuando durante um grande tempo no clube, e melhor dizendo, ele não atuou assim profissionalmente, né, com a camisa do clube, mas o torcedor sempre teve um carinho muito grande, e ele é um cara que vai chegar e vai agregar muito, né, ele atua um pouquinho mais ali avançado, atua como um segundo volante, até como um meio campista, então tendo em vista esse meio de campo do Atlético, que às vezes carece de boas opções e carece de opções que vão impactar no jogo, claro. O Fred, ele aparece no momento essencial, e até daqui a pouco a gente também vai falar da outra contratação do Atlético, que também é um outro volante, então pelo menos no meio de campo o Galo já tá um pouquinho mais servido. Pelo menos com opções, né? Pelo menos com opções, né? E o Fred é uma baita opção que o Eduardo Domingues vai ter à disposição. Espero que ele já chegue vestindo a camisa, sendo titular, porque é isso que o Atlético tá precisando, né, Di? É verdade, olha só, então vamos lá relembrar um pouco dessa caminhada do Fred no futebol, né? A gente falou que ele começou nas categorias de base do Atlético, mas ele teve uma caminhada aí, principalmente no futebol europeu, né? Vamos ver aqui, eles vão colocar a arte aqui para que o Colombo possa explicar pra gente. Tá aí, ó, a caminhada do Fred pelo futebol mundial. Vamos lá, natural de Belo Horizonte, Fred Rodrigues iniciou sua formação nas categorias de base do Atlético, depois seguiu para o Esporte Clube Internacional e se profissionalizou em 2012. Em 13,
Foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 15 milhões de euros. Mais tarde, 5 anos depois, em 2018, foi transferido para o Manchester United, onde de fato consolidou a sua carreira. Seleção brasileira a defendeu nas Copas do Mundo de 18 e 22. E por último, no Fenerbahçe, onde estava desde 2023, atuou por pouco mais de 3 temporadas. Essa é a carreira de Fred Rodrigues de Mara. Atlético, Inter, Shakhtar United, Seleção brasileira, Fenerbahçe. E um ponto interessante, né, que até quando a gente analisa isso, ele ficou muito tempo em todos os clubes. Sim. Não foi aquele jogador que ficou fazendo um ping-pong pra cada clube, não. Ali, olha, ele ficou 5 anos no Shakhtar, depois ele ficou mais 5 anos também no Manchester City, no Manchester United. E é pro torcedor do Manchester United falar Manchester City, não dá, né? Copas do Mundo, gente. Não é brincadeira, as 2 Copas do Tite, né, no caso específico. E atuou mais aí 3 anos agora no Fenerbahçe, então é um cara que por onde passou, deve ter carregado mesmo essa identificação com o torcedor, com o carinho do torcedor, e é um cara que tem muita qualidade também, né? E você até falava, né, de que ele provavelmente deve encerrar a carreira no Galo, né? E a gente torce pra que isso aconteça. E é muito bacana o cara chegar nesse nível da vida, poder, igual você falou, ter a escolha de retornar ao clube do coração e encerrar diante de uma torcida que sempre quis ver ele no clube, né? Porque a trajetória do Fred até lembra também de um jogador que foi pra La Liga, que passou pelo Atlético, Bremer. O Bremer foi direto pra Itália. Foi direto pra Itália, isso. Mas é um cara que também muito consolidado e que o torcedor, mesmo de longe, vai acompanhando e falando assim, nossa, saiu da base do Galo e torce pra que possa voltar um dia, que nem, por exemplo, o do Fred. E ele, mais do que isso, né, gente, ele cumpriu o que ele prometeu. E era engraçado porque nesses últimos anos, né, todas as vezes que ele vinha de férias para o Brasil, ele ia acompanhar os jogos do Atlético, né? E obviamente a gente, por várias oportunidades, teve chance de estar com ele, e ele sempre falava, eu volto, eu vou voltar, mas eu não quero voltar não tendo condições de jogo, né? Ou tipo assim, não sendo mais um jogador que o Atlético, que pode realmente dar um retorno pro Atlético. Então ele volta mais experiente, obviamente, passagem por Copa do Mundo, por grandes equipes, é uma carreira brilhante na Europa. Então acho que dentro de tudo isso, esse a gente pode dizer que é um reforço para o Atlético. Vai ter adaptação, tá, gente? Então vamos com calma, vai ter adaptação. Olha quanto tempo que ele tá fora e tudo mais. Então, né, vamos com calma. Agora, temos também os números em campo do volante Fred, né, Colombo? O Colombo fez aí o levantamento dos números dele. Coloca a arte aí, tá aí. Isso, números do Fred, Odmara, 2023, 2024, 35 jogos, ele jogou de 58 possíveis, com 3 gols e 8 assistências. Números já pelo Fenerbahçe, tá, Odmara? Pra gente trazer um recorte mais recente, ó. Em 2020... É mais recente pro torcedor ter uma ideia mesmo, né? Real. Se pegar, Manchester United, aí foram muito mais jogos, então assim... como é que vem o Fred no seu último clube, no Fenerbahçe, portanto? Em 24 e 25, disputou 45 jogos de 56, 5 gols e 6 assistências. E perceba, né? Ele é um volante /meia, não é um artilheiro, nunca foi a dele. Mas, gente, e é bom explicar, é bom você falar isso. Ele é primeiro volante, né? Mas segundo, principalmente. Mais segundo, assim. Então, então ele não é o volantão? É o Castanho. Não, mas eu entendi o Fred mesmo jogando no Fener. A gente viu algumas partidas, obviamente a gente vê, né? E até eu acompanhava o Fener por outras circunstâncias também. Mas eu vi muitas vezes ele no combate mesmo. Voltando muito no combate mesmo. Ele é um jogador que tem essa característica de marcar bem, mas não é a dele a especialidade, né? Então a especialidade dele é segundo volante. Ele vai pro combate, mas ele é também um cara de armação. Isso, é um camisa 8 que, principalmente pelo avançar da carreira, né, e da condição física de às vezes não tá 100% disponível para ser esse cara do combate, até um pouco mais avançado. Quando você pega rapidamente, Dimar, o mapa de calor dele, você vê a presença ali daquela zona vermelha ali, ele bem à frente da linha do meio campo, né? Então, pra gente ter noção de como ele tem povoado esse setor. Em 25, 26, a última temporada de fato que dá pra gente ter como parâmetro, né? Porque essa acabou de iniciar na Europa, 45 jogos, ele só perdeu 10 de 55 possíveis, 4 gols, 5 assistências, e nessa recentemente, onde o Fenerbahçe só disputou, salvo engano, 6 jogos, viu, Dimara? 4 jogos, os 4 como titular, nos últimos 2 ele foi reserva, justamente porque estava nesse trâmite com o Atlético, não marcou gol, não deu assistência, mas uma temporada que acabou de começar. Então, Dimara, constância é a palavra. Sempre jogou onde esteve.
E o legal é que esses 4 jogos, né, o torcedor do Atlético ficou de olho, né, pra ver como esses 4 jogos foram os mais vistos do Fener nos últimos anos, né? É verdade. Porque o torcedor do Atlético ficou lá, ó, de olho pra ver se ele falava, tchau, tô indo. O que ele falava? Ele não falou, né, só falou na... E não foi nem no último que ele falou, foi no penúltimo, né? Que ele deu tchau. No penúltimo, perfeito. No penúltimo. Não foi no último, todo mundo ficou esperando. Agora é o último, não foi. Ele ainda teve mais um, né? Exato. Aí que o pessoal falou, pô, né, tá demorando. Agora vem mesmo. Agora tá aí, então, o Fred... confirmado aí pelo Atlético. O que a gente pode dizer do Castanho, a outra confirmação do Atlético hoje? Esse é o primeiro volante. Rapidinho, só antes falando assim do Fred, né, aproveitando que a gente tá com esses números aí na tela, é muito diferente, né, a questão do calendário que a gente sempre comenta. Sim. Eu vou falar o número aqui de cabeça, porque até ressaltei esses dias, assim, o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, tem 32 jogos. Eu não tenho esse número agora do Atlético, tava até aqui pegando, mas só pra gente ter noção de como que vai ser... A temporada toda. Na temporada toda, então vai ser preciso realmente ter uma preparação maior. O Fred já tem um pouquinho mais de idade, então esse é um ponto que, é claro, que a gente tem aquele asterisco, mas a gente também sabe da qualidade do atleta. Vou conferir aqui qual que é o jogador do Galo que tem mais jogos. E mais um asterisco, né? Em 2024 o Atlético jogou todos os jogos possíveis da temporada, né? Porque ele foi campeão mineiro, foi pra final da Copa do Brasil, foi pra final da Copa Libertadores e jogou o Brasileirão. 73 jogos. É muita coisa. 73 jogos. Você faz em média, de Dimara. Se você contar que eles também... jogos a mais. Pois é, e se você contar que eles também têm 3, 4 competições. Dependendo de onde é, né? Se é na Turquia, na Alemanha, na Inglaterra, eles têm 3 a 4 competições. E eles fazem menos jogos, o Galo, muitas vezes, né? Já disputou nesse ano 39 jogos. Aí. Muita coisa. E também já 3 superou competições. O que ele fez na primeira temporada pelo Fenerbahçe. Uma coisa. E mais 6 rodadas, o ultrapasso que ele fez nas últimas 2. Por isso que a gente fala que a questão física, a readaptação que a Dimara acabou de citar, não é uma questão, não é opcional. Não. Você tem que ter. É porque ele quer se readaptar, não. Ele tem que se readaptar, não tem outra forma. Vamos até lembrar, né, de quando o Scarpa ele voltou em 2024, né, naquele ano em que o Atlético também disputou todas as partidas possíveis. O Scarpa tinha saído do futebol brasileiro, né, quando do Palmeiras, na mesma situação, foi pra Inglaterra, Nottingham Forest, diminuiu um pouco a minutagem. Se eu não me engano, ele tem 32 jogos pelo Nottingham Forest, voltou e jogou. Ele era titular incontestável do Gabriel Milito. E aí, no final da temporada, ele também já tava dando pra sentir o físico do Scarpa, como que ele tava, assim, exaurido. Então, por isso que o Colombo falou, e até que você falou também, da preparação, ela é mais que essencial. Importante. E o cara, ele precisa ter essa readaptação. E o torcedor também precisa ter paciência, né? Que não adianta a gente só falar do lado do jogador. O torcedor também precisa ter paciência, porque falou assim, nossa, essa novela inteira pra esse cara chegar jogando assim, não, gente. O cara, ele veio de um outro ritmo de futebol pra adaptar ao calendário brasileiro e ao futebol brasileiro e sul-americano também, é bem mais complicado.